Em um dia ensolarado, enquanto a brisa suave acariciava a pele, uma conexão inesperada se formava à beira de uma piscina. Uma jovem de 22 anos e seu sogro, um charmoso homem de 56 anos, se deixaram levar por risos, olhares e uma química irresistível. Mas o que começou como uma simples amizade logo se tornaria um romance proibido, testando limites e desafiando tabus. Prepare-se para mergulhar em uma história de amor intensa e tabus que vão muito além da superfície. Era uma tarde ensolarada quando decidi me refrescar um pouco na piscina da casa do meu namorado, Ricardo. Ele estava fora, e eu estava sozinha, aproveitando o calor do dia. A água azul reluzia sob a luz solar, e eu deixei meus pensamentos vagarem enquanto flutuava. Foi então que Ernesto, o pai de Ricardo e um homem de 56 anos elegantemente charmoso, apareceu. Ele me cumprimentou com um sorriso e um olhar que parecia entender a liberdade de estar ali, em um lugar tão privado. Claro que a diferença de idade jamais chegou a ser um problema entre nós. As conversas fluíam naturalmente, e ao longo do tempo, percebi um brilho especial nos olhos de Ernesto. O clima era leve, divertido e, sem que percebêssemos, um misto de cumplicidade começou a se formar entre nós. A conexão se intensificava à medida que os risos se tornavam a sinfonia que embalsamava o nosso dia. Aquela piscina estava prestes a testemunhar algo que ninguém poderia prever. Na semana seguinte, Ricardo decidiu sair com os amigos e, como resultado, eu fiquei em casa. O calor estava quase insuportável e eu resolvi que era um ótimo dia para um mergulho. Ao chegar à piscina, percebi que Ernesto estava lá novamente, mergulhando e se divertindo. Nós começamos a conversar sobre nossas vidas, interesses e, inegavelmente, a atmosfera parecia mais elétrica. Cada olhar que trocávamos trazia um novo entendimento não dito, algo mais profundo que apenas a conversa. Enquanto ele contava histórias de suas viagens, eu não conseguia evitar de admirar sua sabedoria e charme. O tempo passou rapidamente quando, ao invés de estudar, eu estava absorvida por cada palavra que ele dizia. Quando nossos olhares se encontraram de maneira mais intensa, uma onda de calor atravessou meu corpo. O toque da água, o calor do sol e a presença dele começaram a criar uma combinação irresistível. Era um momento de pura conexão e descoberta, como se estivéssemos dançando um a um em harmonia. Conforme os encontros na piscina se tornavam frequentes, a proximidade entre nós se estreitava. Eu me perguntava se isso era apenas uma paixão passageira ou algo mais profundo. Ernesto me contava histórias sobre sua juventude, e cada vez que ele falava, era como se eu pudesse enxergar sua alma. Ele sempre me olhava com um carinho especial, algo que me fazia sentir única e valorizada. Uma tarde ensolarada, depois de longas risadas e conversas sutis, eu o convidei para um passeio pelos jardins da casa. Ao caminharmos, nossos dedos se esbarraram e sentimos um arrepio. O silêncio entre nós falava mais que palavras, e o clima se tornava cada vez mais intenso. A atração era palpável. Conscientes da nossa situação, decidimos não falar sobre o elefante na sala, mas era difícil ignorar a dança excitante que acontecia entre nós. O que estava acontecendo já não era apenas uma amizade, era uma tensão que se acumulava e crescia com cada encontro. Um dia, enquanto desfrutávamos de um momento tranquilo à beira da piscina, Ernesto se virou para mim com um olhar intenso. Ele se aproximou, e a energia estava nas alturas. Um breve toque em meu braço desencadeou algo que estava guardado dentro de nós. A conexão era impossível de ignorar. Ele me convidou para entrar na água novamente, e assim fizemos, mergulhando em um mar de sentimentos à medida que nossas risadas se misturavam aos ecos das águas calmas. Naquela tarde, rodeada pela tranquilidade da natureza e pela presença de Ernesto, percebi que não poderíamos mais fingir que nada estava acontecendo. Era uma atração irresistível. À medida que o sol começava a se pôr, as sombras dançavam ao nosso redor, criando um cenário mágico. Ao lado da piscina, em meio ao calor do verão, sabíamos que estávamos prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. Um beijo suave se aproximava, e naquele momento, a dança entre nós se tornava um encontro íntimo, um momento de união que nos levaria a uma nova etapa desta história já tão envolvente. Depois daquele primeiro beijo, senti que todo o meu mundo havia mudado.
A tensão entre nós havia atingido um novo patamar, e as palavras muitas vezes se tornavam desnecessárias. Em dias que se seguiram, nosso encontro à beira da piscina se transformou em um ritual. À medida que o calor do sol se intensificava, também a energia entre nós se tornava mais contagiante. Ernesto sugeriu que fossemos a uma das pequenas cabanas no fundo do jardim. O convite era sutil, mas eu já sabia o que isso significava. Caminhamos juntos pela trilha coberta de flores, nossos dedos quase se entrelaçando. Dentro da cabana, o ar era fresco e carregado de promessas. Era um espaço íntimo, cercado pela natureza. O ambiente evocava sensações que misturavam curiosidade e segurança. Ali, éramos apenas eu e ele, sem o mundo a nos observar. O olhar de Ernesto carregava uma nova profundidade. À medida que ele se aproximava, o tempo parecia desacelerar, e cada movimento se tornava um convite para explorar aquele novo território juntos. Dentro da cabana, começamos a compartilhar histórias de vida com um toque de vulnerabilidade. Falar sobre o passado e os sonhos do futuro parecia uma maneira de nos conectarmos ainda mais. Enquanto falávamos, percebi como as palavras vinham carregadas de significados. Ernesto relatou como tinha superado desafios em sua vida, sempre com uma pitada de humor. Eu o escutava atentamente, admirando não apenas sua história, mas também a maneira como ele contava. O nosso olhar se cruzava frequentemente, como se comunicássemos em uma linguagem própria, apenas nós dois entendíamos. Enquanto sua mão tocava suavemente minha, um calor atravessou meu corpo e eu percebi que a atração que sentíamos era mais forte que qualquer tabu. Ele me falou sobre as oportunidades que a vida oferece, e de como devemos aproveitar cada momento. Suas palavras soavam como uma ode à paixão e à intensidade do presente. Foi então que, em meio a tantos sussurros e risos, nos aproximamos novamente, e nossos lábios se encontraram em um toque que falava de cumplicidade e desejo. Depois daquele momento especial na cabana, retornamos à piscina, mas a atmosfera estava diferente. Já não era apenas um espaço de lazer, tornara-se um santuário de lembranças e promessas. O calor do dia e a água cristalina nos davam a sensação de renascimento. A cada mergulho, nossos corpos dançavam como se estivéssemos seguindo um ritmo invisível. A conexão emocional que desenvolvemos nos deixava um tanto vulneráveis, mas isso apenas intensificava o que sentíamos um pelo outro. Em um momento de ousadia, decidi que era hora de explorar o que havia mudado entre nós. Ele estava encostado na borda da piscina, e me aproximei, de modo que nossos rostos ficassem a poucos centímetros de distância. O olhar nos seus olhos brilhava com uma chama nova e intensa. Eu sussurrei, quase como um desafio, e se nos permitíssemos viver isso, sem pensar no amanhã? A expressão dele se iluminou como se eu tivesse acendido uma vela em um quarto escuro. Estava claro que o que começara como um mero flerte agora se tornava uma história que merecia ser vivida plenamente. Com a proposta no ar, uma onda de adrenalina percorreu meus sentidos. A reciprocidade estava refletida no sorriso de Ernesto, que se tornou a confirmação de que estávamos na mesma sintonia. Naquela tarde, enquanto a luz do sol se punha, decidimos não nos preocupar com os obstáculos que poderiam surgir. A cada toque, a cada risada, criávamos uma nova narrativa entre nós, livre de julgamentos e maior que as convenções. Nos esquecemos do mundo à nossa volta. Assim, entre brincadeiras e carícias, acabamos por deixar a tensão emergir em forma de uma conexão mais profunda. Com um olhar cúmplice, pulamos na água juntos, como se o ato simbolizasse o início de um novo capítulo em nossas vidas. O refrescante contato com a água nos fez sentir mais vivos do que nunca. E naquele momento, as convicções que antes nos prendiam começaram a se desfazer. Sabíamos que estávamos escrevendo uma história de sentimentos intensos que, mesmo guardados em segredo, eram mais vibrantes do que qualquer romance de verão. Era o começo de algo palpável, uma aventura que prometia nos levar a lugares que nunca imaginaríamos. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons dourados enquanto olhava nos olhos de Ernesto. Aquela intensidade era inegável, e, por um momento, o mundo ao nosso redor pareceu desaparecer. Com um leve movimento, ele se inclinou para perto de mim,
e nossos lábios se encontraram em um toque suave, um selinho que fez meu coração disparar. Era como se o tempo tivesse parado, e a conexão que estávamos criando se tornasse palpável. Aquela piscina, que anteriormente era apenas um espaço de lazer, transformou-se em um cenário mágico de descoberta e cumplicidade. O sorriso de Ernesto, ao me afastar levemente, era cheio de promessas e mistérios. O que estava prestes a acontecer era uma nova etapa, e eu mal podia esperar para mergulhar nessa jornada intrigante com ele. A tensão no ar era inegável, mas havia também um sentimento de segurança, como se nada pudesse estragar aquele momento. Uma nova fase estava prestes a se iniciar, e eu me deixava levar pela correnteza de sentimentos que nos unia cada vez mais. Após aquele primeiro beijo cheio de expectativa, nossos encontros à beira da piscina se tornaram mais frequentes e apaixonantes. Ernesto começou a me contar mais sobre sua vida, suas experiências e o quanto ele havia amado. Em um desses dias, enquanto o calor da primavera envolvia nós, ele compartilhou uma história sobre uma viagem que fez em sua juventude. Ele falava de um lugar exótico, cheio de beleza e mistério, e eu, fascinada, me deixava levar pelas palavras e pela forma como sua voz se tornava mais suave a cada momento. O jeito que ele me olhava enquanto falava deixava claro que a conexão que estávamos formando ia além da atração física. Era uma mistura de apoio e respeito, um vínculo especial que se desenvolvia a cada novo encontro. Eu percebia que aquele homem não era apenas um pai de família, mas alguém que havia vivido intensamente e que ainda estava disposto a explorar momentos de felicidade ao meu lado. A troca de olhares tornava-se cada vez mais intensa, e eu notava que estávamos nos permitindo viver um momento de descoberta e entrega, sem pressa, como se cada segundo fosse uma eternidade. Certa tarde, Ernesto e eu decidimos sair da área da piscina e nos aventuramos pelos jardins da casa, que eram exuberantes e cheios de vida. As flores estavam em plena florada, e a deliciosa fragrância no ar nos envolvia como uma brisa suave. Caminhando lado a lado, nossos dedos se tocaram sutilmente, um deslizar que trouxe um arrepio em minha coluna. O clima tornou-se mais leve, ao mesmo tempo, mais carregado de significado. Ele me olhava com ternura, e eu percebia que o nosso relacionamento estava se transformando em algo mais profundo, além do físico. A cada palavra trocada, havia um reconhecimento do que poderíamos ser juntos. A beleza daquele momento me deixou envolta em pensamentos, me perguntando até onde esse sentimento poderia nos levar. Enquanto eu explorava um pouco mais sobre a vida de Ernesto, ele também fazia perguntas sobre minhas aspirações e sonhos, como se tentasse me conhecer melhor. Aquela conversa sincera ajudou a fortalecer nossos laços. Eu sabia que estávamos nos aproximando de um ponto crucial, e a expectativa de como essa nova fase se desenrolaria começava a me deixar ansiosa e animada. Depois de uma caminhada revigorante pelos jardins, encontramos um pequeno banco sob a sombra de uma árvore frondosa. Sentamos juntos e, por um momento, deixamos o silêncio tomar conta. A atmosfera era tranquila, mas cheia de promessas não ditas. Ernesto virou-se para mim, seu olhar penetrado, e disse que todos os momentos que passávamos juntos eram especiais. Suas palavras aqueceram meu coração e, sem pensar, me inclinei para mais perto. O que poderia ser apenas um toque se transformou em um momento profundo e significativo, reencontrando os lábios em outro beijo suave. Desta vez, a conexão era diferente, mais intensa e cheia de emoção. Nossos contornos se misturavam, e a sensação de estar próxima dele era inebriante. Em meio a sussurros de promessas, limites e possibilidades, entendemos que aquele momento havia mudado tudo entre nós. A situação era complexa, mas as emoções eram genuínas e nosso desejo de explorar esse amor impossível se tornava cada vez mais forte. Ali, sob a sombra da árvore, éramos duas almas que se encontravam em um universo que parecia ter sido feito sob medida para nós. Os dias seguintes foram um emaranhado de emoções e reflexões sobre o que estávamos vivendo. A conexão